Meu nome é Sofia Corso e esse é o Dilemas da Sofia. No episódio de hoje, quem são nossos heróis ou a história é feita do quê? Eu escrevi esse texto alguns meses atrás para a gente refletir um pouco em quem ou no que nós depositamos a nossa energia de desejo e admiração, dentro do que vocês já estão acostumados aqui entre relação de arte, história e psicanálise. Herói é um termo que tem origem no grego e designa uma pessoa que renuncia às suas paixões pessoais e se sacrifica em prol do coletivo. Na Grécia Antiga, Aquiles e Hércules são duas grandes referências dessa postura ética na sociedade. O primeiro, personagem emblemático da Guerra de Troia, narrada por Homero na Ilíada, possui bravura e coragem inquestionáveis. O segundo, provou sua valentia pelos 10 trabalhos a ele designados pelos deuses. São semideuses, moralmente impecáveis, admirados e ovacionados, mas como todo herói, possuem fraquezas. A de Aquiles, o calcanhar, a fraqueza física como metáfora para a cólera de seus sentimentos indomáveis. A fraqueza de Hércules não é física, mas emocional, o amor. O herói se apaixona por uma mortal e vai até os confins do submundo de Hades para salvá-la. O mito do herói é comum a todas as culturas, não só na mitologia grega e romana, mas também em mitos e lendas de povos originários, etnias africanas, vikings nórdicos, na cultura oriental, na ocidental moderna e tantas outras. Várias as abordagens, mas a essência do modelo básico do mito é a mesma. Sobre esse modelo básico, Sylvain Lefebvre, no livro Mitologia Grega, diz, abre aspas, o herói percorre sempre um determinado ciclo. Nasce de maneira milagrosa, ainda que humilde. Durante a infância, mostra as primeiras provas de extraordinária força física e moral. Na adolescência e na juventude, vive sua tragédia, inevitavelmente acarretada pelo choque entre o bem e o mal, o divino e o humano, o material e o espiritual. Sistematicamente acaba vítima da traição dos mortais, que lhe invejam a posição e o respeito social, do amor das mulheres, da beleza, do poder político. Ou então sua desgraça provém de uma decisão dos deuses, que por alguma razão desejam puni-lo. E ele sempre morre de alguma forma, sacrificada e estoica. Fecha aspas. Quase uma fórmula narrativa. Lhe veio à cabeça algum exemplo? Não é por acaso. A cultura popular é menos espontânea que pensamos. Há uma questão importante sobre o comportamento do herói. Forças protetoras sempre o ajudam a cumprir seu destino. Hércules tem Zeus, Aquiles tem o centauro Quirão, Perseu tem Atenas, Teseu Poseidon, Batman seu mordomo, Capitão Marvel tem o mágico Shazam, Luke Skywalker tem o Yoda, Harry Potter tem Dumbledore, as tartarugas ninja tem o mestre Splinter, Daniel LaRusso tem o Sr. Miyagi, as meninas superpoderosas têm o professor Utônio. Forças superiores que lhes são como bússolas da moral, personificações simbólicas da razão e da verdade, da disciplina e do bom senso, que aprovam ou desaprovam, incentivam ou desestimulam, ajudam ou desamparam. Sylvain Lefebvre continua, abre aspas, o mito do herói é importantíssimo para a sociedade e para o homem. Socialmente exerce o papel integrador, estabelecendo uma identidade coletiva. Individualmente, contribui sobretudo na infância e na adolescência para a afirmação da personalidade. Fecha aspas. Bem, além das questões cosmogônicas, a história também cria seus heróis. Personagens emblemáticos que se tornam símbolos de liderança e admiração, exemplos a serem seguidos. A imagem do herói está associada aos seus feitos, políticos ou religiosos, atos do indivíduo diante de uma situação extrema. Cria-se a imagem do ser incorruptível e exemplar. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Júlio César, Gandhi, Abraham Lincoln, Cristóvão Colombo são alguns dos exemplos que me vêm à cabeça. Como todo personagem, o herói é uma criação. A quem interessa a criação desses heróis? A quem esse discurso beneficia? No Brasil, nossos heróis têm procedência duvidosa. Tiradentes, Borba Gato, Dom Pedro I, Duque de Caxias, Deodoro da Fonseca, personagens históricos que forjaram a identidade brasileira. Possuem quadros, estátuas, feriados, são homenageados e condecorados. Se tornaram imortais. Quem são seus mestres? Onde estão seus pontos fracos? São heróis para quem? De quem? Quem representam? No fundo, são todos Dom Quixote com síndrome de Capitão América. Ninguém quer ser Dom Quixote. Naquela música brega do Engenheiros do Havaí, a letra Dom Quixote começa: muito prazer, meu nome é Otário.
Cervantes é um gênio. A ridicularização da figura do herói passa pelo amor às causas perdidas. E por causas perdidas, leia-se delírios e fantasias de monstros e antagonistas criados para dar sentido a uma vida medíocre e entediante sem graça. Pelo menos Dom Quixote é honesto e inofensivo. Fez mal somente a ele mesmo e morreu sem medalhas de honra e sem encontrar Dulcinea del Toboso, sua princesa imaginária. Sancho Panza que o diga. Nunca quis ser escudeiro de ninguém. Aderiu às fantasmagorias de Quixote para fazer algo útil e alimentar a família que vivia na miséria. Na modernidade não existem heróis, mas existe a síndrome de semideuses. Esses se levam a sério demais. Todo mundo que se leva a sério demais precisa descer do pedestal que colocou a si mesmo. Cervantes desconstrói o herói e enaltece a distorção da realidade da qual o herói se legitima, porque todo herói precisa de um vilão. Sem vilão, não existe ato heróico, nem prova de bravura, nem autoafirmação. Se invertermos a narrativa, esse ponto fica mais claro. Quem são os vilões? E o que eles querem? Muito cuidado com os delírios a lá Dom Quixote na hora de responder essas perguntas. Muito cuidado para não transformar moinhos de vento em monstros, pois é assim que a inversão de valores começa. Desculpa chegar até aqui para dizer, diante de todo esse raciocínio, que todas as perguntas levantadas são demagogas e retóricas. Se você está aí fritando a cabeça procurando os seus heróis e vilões, ou pior, se você está com respostas prontas, sem sombra de dúvida ou crise existencial, seu tempo histórico são as novelas de cavalaria medievais ou algum filme da Marvel. E confundir ficção com realidade é um caminho sem volta. A ficção é muito melhor. Brinco com os meus alunos que eu gostaria de viver dentro da série Bridgerton da Netflix. Ser a Daphne. Meu único dilema seria qual baile eu iria hoje, qual fita de cetim usar em qual vestido. Seria tudo sobre mim. Como protagonista, tudo gira em minha volta. Todos se importam com os meus problemas que basicamente são casar com um príncipe gostoso ou um duque gostoso. Se eu vou dar conta de ser uma boa esposa, se eu vou saber como mandar nos meus empregados para manter minha mansão em ordem, quantas babás vou precisar para cuidar dos meus filhos. Ter muito dinheiro e isso não trazer felicidade, claro, viver num mar de fofocas sem fim. Em vez disso, eu sou professora, e isso fala por si só. Meus heróis não possuem homenagens ou estátuas em praça pública. Os da Daphne provavelmente sim, até porque ela não precisa deles. A Daphne não precisa transgredir as regras porque essas a beneficiam. Branca, rica e respeitada, ser dona de casa e esposa é o sonho da vida dela. Daphne é perfeita. Claro que é. Ela não existe. Seus desejos batem com o que esperam dela. Na Inglaterra fictícia de Daphne não existe miséria, fome, desigualdade social e nem racismo. Seu marido é negro e isso não parece ser um problema na série nem sequer é problematizado. Até porque ele é negro, mas tem problemas de gente branca. A rainha também é negra. Transgressor? Não. Irônico. De certa forma, isso serve para nos lembrar que de fato aquilo não passa de uma ficção. Na ficção, tudo é sobre você, protagonista. No real, a sociedade é feita de um coletivo de indivíduos que não se encaixam dentro da linha narrativa que você criou para sua vida. Para finalizar, um exercício de imaginação. Imagine uma linha reta. Nessa linha caminha um homem muito grande e forte chamado, sei lá, Goro. Atrás dele, uma fila de pessoas percorre essa mesma linha. Para caminhar nessa linha, regras precisam ser obedecidas, ou o grande homem mata você. Toda regra pressupõe a exclusão de algo. Normal, regras são escolhas de parâmetro. E toda escolha é uma perda. Se a Daphne escolhe o duque, ela perde o príncipe, por exemplo, e tá tudo bem. Seguir essas regras não é fácil. Estar nessa linha é se submeter ao que foi imposto. Um homem branco, classe média, anda na linha. Lhe é imposto que ele se case, tenha filhos, trabalhe todos os dias, pague as contas e banque os estudos dos filhos. Ele o faz, ele está satisfeito, cumpre com o que lhe foi designado, sua casa é confortável, seus filhos estão vivos, sua mulher lhe faz o jantar. Uma mulher negra que mora na favela, ela também anda nessa linha reta imaginária. A favela existe, o homem da classe média sabe disso. Ela sempre existiu. Não há o que dizer sobre isso de acordo com a linha. A mulher negra é empregada doméstica. Segundo a linha, a regra é essa. Mulheres negras são empregadas domésticas e assim ela obedece. Ela tem 2 filhos. Meninos negros, segundo o grande homem Goro, possuem outra função. Mão de obra barata. Na linha que segue, eles não são bem-vindos e assim são obrigados a sair dela. Ao ver os 2 meninos saírem da linha, Goro os persegue e consegue matar um deles. O outro corre e consegue sobreviver.
mas agora está sendo caçado por Goro. À margem da linha, o menino faz tudo o que pode para sobreviver. Como nas regras impostas pela linha, ele não pode estudar nem ter um pai que provesse a família. Por fim, Goro encontra o garoto. Não há saída para o menino. As regras são claras. Saiu da linha, morre. Sem muita opção entre matar e morrer, o garoto acaba matando Goro. O menino volta para casa e a mãe o recebe com lágrimas nos olhos. O alívio de vê-lo vivo é imenso. Ao saber da história, a mãe considera o menino um herói. Cansada de tantas regras que impede a ela e os outros da favela onde mora de serem livres e terem o mesmo conforto do homem branco de classe média, ela comemora a possibilidade de poder seguir seus próprios desejos em vez de ser empregada doméstica. O homem branco fica estarrecido. O menino era um marginal, não estava na linha, como pode ter feito uma coisa dessas? Com Goro morto, a linha foi quebrada, e agora os marginais à linha podem fazer o que quiserem, inclusive estudar com seus filhos. Agora um poema sobre essa história. Seja marginal, seja herói. Não existe linha, não existe margem. Ela foi criada por uma cadeia narrativa para dar sentido ao conforto do homem que vive o protagonismo da sua própria ficção. Absolutamente maravilhoso esse texto. Essa metáfora do Goro é genial. Finalmente esse texto saiu. Tem alguma inspiração na realidade esse texto, Sofia? Não. Nenhum fato recente envolvendo Nenhum fato recente. Elliot Sica. Elliot Sica? Não sei quem é esse. Tem até amigos que sabem. Tem até amigos que sabem. Beleza.